Decorreu de 6 a 11 do presente mês na capital da Mauritânia o Campeonato Africano Individual de Júniores, aonde a lusofonia se fez representar por Angola, tanto na categoria masculino como na feminino. Em masculinos, o mestre Domingos teve uma infelicidade por questões de ordem organizacional, não conseguiu chegar a tempo de participar da primeira rodada e isso afetou sobremaneira não só o desempenho, mas também a classificação. Terminou em 6º lugar com 5 pontos. Mas ficou então aqui o registro da participação do mestre, tendo terminado na primeira metade da tabela. O destaque angolano foi mesmo em femininos, em que Jemima Paulo e Luzia Pires terminaram no pódio, sendo a Jemima a vice-campeã e a Luzia a terceira classificada. Já a Renelsa terminou na 7ª colocação entre 11 participantes. Parabéns, meninas, pelos ótimos resultados. Assim é que se faz. Neste vídeo vou trazer para vocês a análise de uma das partidas realizadas pela Jemima Paulo, quando na estreia enfrentou a candidata a mestre argelina Raima Nasser, e no final da partida trarei a precisão de cada uma. Vamos a isso! Jemima Paulo começou o Campeonato Africano de Júniores com uma inglesinha. A Raima não se impressionou, seguiu com E6, que prepara o D5 para disputar o centro. Cavalo C3, D5, rompendo o centro, C por D5, E por D5 e o D4 bloqueando o avanço do peão de D, que iria incomodar o cavalo recém-desenvolvido. Então a Raima também segue desenvolvendo, cavalo F6. G3, a Jemima prepara o fianqueto. C6, bispo G2, bispo B4, a Raima desenvolve o bispo cravando o cavalo. Dama C2 e veio o roque. Cavalo F3, cavalo E4, mais uma peça atacando o cavalo cravado, mas no momento está muito bem defendido, então Jemima não se preocupou, seguiu o cavalo D2, questionando este cavalo. A resposta da Raima foi o F5, ou seja, ela vai para o ataque. Mas o F5 não impressionou a Jemima, que fez o roque. Rei H8, um lance profilático para evitar futuros cheques quando a diagonal estiver aberta. E agora a Jemima volta o cavalo para F3, ao que a Raima segue desenvolvendo, cavalo D7. Aqui a Jemima tomou uma decisão corajosa, capturou o cavalo de E4, abrindo esta coluna para a Raima. Vamos ver se foi uma decisão correta. Cavalo atacado vai para G5, dama F6, a Raima aproveita colocar seu arsenal nesta coluna que abriu, ao mesmo tempo atacando o peão, e Jemima defende desenvolvendo o bispo. H6, atacando o cavalo, que pula para H3, não foi o melhor lance, segundo as máquinas o melhor seria o dama B3, contra-atacando o bispo. Mas segue o equilíbrio na partida. Cavalo B6, B3, bispo F5, a Jemima faz também um lance profilático, rei H1. Torre de A C8, torre de A D1 e cavalo D7. Ambas seguem manobrando as suas peças. A Jemima faz o A3, um lance que não perde um peão, porque se captura tem o dama A2 e recupera o seu peão, uma vez que este bispo não tem a casa de C5 para defender o peão. Por isso a Raima não se preocupou, apenas afastou o bispo. Dama D2, e agora a Raima volta a torre para A8,
ameaçando agora capturar o peão de A, ao que a Jemima defendeu. A4. A5, F3, a Jemima quer abrir esta coluna, mas antes veio dama E6 atacando o cavalo, G4 bloqueando a diagonal, e a Raima captura o peão em F3 com ataque no bispo e com cheque. Então Jemima se livra logo deste peão e agora a Raima defende o seu bispo. Dama F2, Jemima dobra na coluna F, torre de A E8 atacando o bispo, torre de D E1 defendendo o bispo e ainda ameaçando alguns descobertos, bispo B4 atacando a torre, bispo D2 com ataque descoberto na dama, que vai para D6. E aqui aproveitam trocar um par de torres. Jemima não quer trocar os bispos, ataca a dama, que vai para F8. E Jemima segue arriscando, procura expor o rei adversário, mas também deixa o seu rei exposto. Torre E6, G por H6, G por H6, bispo C1, dama E7, a Raima quer entrar com a torre na sétima fileira e Jemima defende a casa, ao mesmo tempo que ganha um tempo sobre a torre, e a Raima decide trocar esta torre. Não tem como evitar a troca porque a torre está cravada. Além disso, a Raima procura simplificar muito a posição, porque após a troca de torres também tem a troca forçada de damas, que alivia muito a pressão que a Jemima está exercendo. Por isso, Jemima não pode trocar as damas. Só que isso foi uma gafe que, felizmente, a Raima não tirou proveito. Aqui a Raima tinha a captura do bispo. Se toma a dama, tem este ganho material para a adversária, entrando neste final com uma peça inteirinha de vantagem. Felizmente a Raima não viu, trocou as torres e seguiram jogando como se nada tivesse acontecido. Seguiu bispo D6, bispo H3, cavalo F8, cavalo H5, um lance que ameaça ganhar este peão. Então dama F7, não dando tempo da Jemima ganhar o peão porque ataca o cavalo. Bispo G4 defendendo o cavalo, agora dama G6 defendendo o peão. Ao mesmo tempo em que ameaça algumas entradas com cheque. É isso que a Jemima estava torcendo, fez o dama H4 esperando que a Raima fizesse o dama B1 cheque, e foi este lance feito pela Raima. E aqui a Jemima ficou em uma boa posição. Não tem sequer a chance de perpétuo porque a Jemima cobriu com o bispo. E agora a Raima não tem mais cheque e não tem o peão, senão tem checkmate em 2 lances. Então teve que voltar para a defesa. Apesar da quantidade de material estar equilibrada, a Jemima está com suas peças muito mais ativas do que a Raima. Seguiu dama D8, Jemima invade a 8ª fileira, bispo B4 visando liberar a dama que estava refém da defesa do bispo. E veio o bispo G3 que ameaça este cheque, muito incômodo. Então a Raima já se antecipa com o rei G8, mas chegou o cavalo F6 cheque. O rei vai agora em G7 e fica vulnerável. Jemima mandou esta, bispo E5, já controlando esta diagonal antes do dama C7, que deixa o rei da adversária em maus lençóis. E este cavalo controla a casa de G8. Rei F7, a Raima está desesperada tentando fugir com o rei.
Jemima faz o rei H3, descravando o bispo e ameaçando ganhar a dama. Então o rei volta para G7, veio o dama C7 cheque e depois do rei H8, Jemima ganha uma peça inteirinha, uma vantagem determinante. Rei em cheque vai para G8, Jemima continua atacando, dando cheque. O rei volta para H8, mas Jemima não pode repetir, senão vai empatar. Jemima podia muito bem ganhar um peão com este descoberto, mas ela quer capitalizar a vantagem material. Então o cavalo pula para H5, forçando o rei a mover-se para G8, e assim Jemima consegue forçar a troca de damas e entra neste final com grande vantagem material. Já a Raima não quer trocar material, a Jemima segue atacando, bispo E6 cheque, e o rei tem apenas a casa de H7, mas esse era apenas um drible para levar o bispo para a casa de F5 e vai ganhar mais uma peça inteirinha. A Raima fez a leitura, percebeu que vai perder mais material, então nesta posição abandonou esta partidaça. Abandonou porque não dá mais, já está com desvantagem material e vai perder mais uma peça de forma forçada. Para começar, o rei não tem o G8, senão perde este cavalo que está cravado. O próximo lance é só tirar o bispo e depois dar este cheque de cavalo para afastar o rei da defesa do cavalo. Seria impossível ter algum contrajogo nesta posição. Uma sequência possível: bispo D2, bispo E5, bispo E3, e aqui é só trazer o rei para aproximar o cavalo. E agora, depois deste cheque, o único lance para não perder o cavalo é rei G7, mas cavalo E8 cheque. Se rei H7, tem o rei H5, o cavalo vai cair. Se rei F8, cai o cavalo e o bispo defende o cavalo. E se rei F7, tem este cheque de cavalo afastando o rei da defesa do cavalo. Ou seja, vai cair mais uma peça e vai entrar neste final com duas peças de desvantagem. Uma obra-prima da menina Jemima, que soube atacar muito bem, simplificar na hora exata e ainda este último pormenor tático que forçou ao abandono da adversária. E aqui endereço os meus parabéns para a Jemima, parabéns extensivo à Luzia e à Renelsa e também ao Domingos Júnior em masculinos por esta brilhante participação no Campeonato Africano de Júniores edição 2023. Antes de terminar o vídeo, vou mostrar a precisão desta partida. Jemima fez 82,6% contra 76,7% da Raima Nasser, com direito então a uma gafe da Jemima, o bispo E3, que a Raima não soube tirar proveito. Mas fora isso, Jemima conduziu muito bem a partida e deixou a Raima no sufoco. Agora sim termina o vídeo. Até o próximo conteúdo.